mudando radicalmente, ficando nas cores ainda, mas mudando radicalmente, para não dizer que não falei das flores, um trabalho muito curioso. Se trata do redesenho do tanquinho da Arno. Todo mundo sabe o que é o tanquinho? É a máquina de lavar básica, né? Para a gente que não tem muito recurso. Mas um produto muito simpático, com efeito devastador. Quer dizer, é muito difícil a gente imaginar que benefício esse objeto criou na vida de um mar de gente. E o tanquinho foi o primeiro. Claro que os concorrentes se mexeram depois do sucesso estrepitoso, né? E chegou a hora de peitar o redesenho, porque ele continuava líder, mas estava perdendo fôlego. E ao que me consta, essa responsabilidade foi passada para o escritório do Guto Índio da Costa. Um pouco na esteira do que tem sido chamado de design thinking, ou parte do que tem sido chamado de design thinking, para esse projeto, o escritório do Guto Índio da Costa pôde contar com a colaboração de uma empresa de pesquisa recentemente instalada no Rio de Janeiro e que não utilizava questionários. Os pesquisadores iam ao vivo em cores na casa das pessoas, frequentemente evitando fazer perguntas diretas sobre o que eles queriam saber, simplesmente vendo como as pessoas viviam, como as pessoas se relacionavam com os móveis, os objetos da casa. E chamou a atenção da equipe de projeto um ponto fora da curva, uma coisa que não poderia ter passado pela cabeça de nenhum projetista. Praticamente todos os pesquisadores perceberam que as donas de casa, apesar da penúria, não abriam mão de fazer uma sessão de lavagem exclusiva para a própria roupa íntima. Tudo bem, coração de mãe, geralmente são mulheres que são chefes do lar, né? O comportamento de alguns homens brasileiros é nojento, não tem nenhuma outra palavra nesse sentido, né? Irresponsabilidade. Mas o fato é que, apesar da penúria, não se abria mão disso, como se fosse um limite assim, à ideia de privacidade. É uma coisa que, freudianamente, é muito forte nas mulheres quando comparadas com os homens, né? A primeira pergunta foi: existe alguma motivação racional, prática para isso, né? E o pessoal foi correr atrás. E fizeram os testes para poder ver se, pelo ponto de vista da higiene, era significativo fazer essa separação. E chegaram à conclusão que não. Mesmo nas piores condições, com o tênis e o calção com o qual o filho tinha jogado peladas na rua durante a semana inteira. Quer dizer, uma vez colocado lá o sabão em pó, etc., enrolado, o negócio não fazia diferença nenhuma. Quer dizer, o teor de higiene era idêntico a uma lavagem exclusiva ou não. Então, não havia um objetivo prático, funcional, utilitário na história. A questão realmente passava pelo território do imaginário, quer dizer, aquele limite daqui não vai passar. Quer dizer, aqui sou só eu. E aí que surgiu a ideia de explorar essa questão. Quer dizer, será que, pensando na economia e pensando na agilidade, bastaria uma pseudo-divisão, quer dizer, uma tela perfurada que permitisse que a água da lavagem com sabão permeasse, mas que garantisse um nicho
de privacidade para roupa íntima. Será que isso ia colar? Para dar um empurrãozinho extra, essa protuberância, obviamente, fazia alusão à gravidez, né? Então, mal não faz, deixa ela protuberante aí que não vai atrapalhar na história. Resultado, funcionou, o pessoal aceitou bem, o tanquinho continuou na liderança. Um exemplo de como isso pode ser trabalhado no projeto, não vou entrar no mérito em que medida se faz cabeças ou não, mas é de novo, Stark, na cadeira Masters, né? Um dos lados mais interessantes do Stark é o senso de humor, né? Ele faz uma espécie de cadeira 3 em 1, né? Ele funde 3 clássicos do design, o Jacobsen, o Eames e o Saarinen, né? E nesse material que foi pescado na internet, esqueceram o óbvio, né? O que está faltando aí? O quarto fantasma. Tonê, né? Claro, né? A madeira o plástico sendo trabalhado como se fosse a madeira do tonê. Né? Incrível, é óbvio que é tonê, né? Não sei que o cara que montou isso aqui tinha na cabeça. Não são 3 homenagens, são 4. Né? Então, objeto que vale por 4. Né? É um reforço, é uma homenagem, mas ao mesmo tempo é uma garantia, né? Um atestado de que vai ser um objeto familiar. Embora inédito, ele tem vários vínculos de familiaridade com o público minimamente aficionado do design. Mesmo Stark, de novo, com senso de humor, essa cadeira chama... Oi? Essa cadeira se chama Miss Tripp. Ele pega um pouco a ideia da cadeira estofada, mesmo sabendo que ele está projetando para Cartel, que não tem nada estofado, né? Só vai trabalhar. Então, ele faz uma almofada, acho que é isso aqui que está dando interferência, né? Uma almofada, demorou para descobrir, né? Uma almofada dura, na verdade é só a casca da almofada, mas que talvez além da familiaridade pela volumetria, talvez crie uma certa simpatia ou crie um V0 no sentido de que a cadeira é confortável. E, espertamente, ele aproveita essa bitola mais alta para fazer o contraventamento das 4 pernas, né? Com um elemento charmoso aqui, que é um ponto crítico e precisa de um reforço, de formas que ele espeta todos os elementos em madeira nessa falsa almofada. Ele tira partido, é só um cenário, né? Ela é oca, mas ela tem uma bitola e por isso ela pode alojar com segurança essas peças todas. E de resto, o oco vai ser preenchido pelos elementos quando o objeto for embalado, né? As 4 pernas vão se engavetar aqui nesse volume e o espaldar vai funcionar como tampa da caixa e tudo entra numa sacolinha e está resolvida a história. Essa abordagem, eu me esqueci, devia ter entrado nesse retângulo aqui. Não é o primeiro objeto que nós conhecemos e que vai por esse caminho. Quem primeiro foi por aqui é o Enzo Mari, numa cadeirinha infantil, na década de 60, onde ele pegou e fez essa almofada, espetou os tubos e o espaldar em tubo metálico,
nessa caixa e tudo vinha guardadinho dentro da caixa. Então ele retoma, ele vai para trás, pega uma referência e dá um passo para frente. Lamento, se a gente tiver tempo depois eu pesco na internet para mostrar, mas é muito, muito fácil de localizar. É uma quase obviedade, mas só para reforçar, eu falei substantivo e adjetivo ainda há pouco, né? Quando a gente pega, qual é a diferença entre um trono e uma cadeira? Né? Uma pessoa, isso é um trono chinês de uns 2.000, 3.000 anos. Né? Uma pessoa chegada a pessoa mais iconoclasta poderia dizer que o trono é uma cadeira metida à besta. Mas, na verdade, assim, é por justaposição. Né? Então, uma cadeira que tem essa auréola ou aura em volta, essa cadeira que está tão alta que você precisa subir numa escada para chegar até ela. Mesmo sentado, você fica mais alto do que todo mundo que está de pé na sua frente, né? E está com camadas e camadas de ouro, camadas e camadas de trabalho humano. Quer dizer, é por aglutinação, por justaposição que você vai atribuir uma qualidade de trono a uma simples cadeira. Né? É toda uma outra história que está aqui. Quer dizer, o discurso aqui, se houver, porque pode não existir, mas nesse caso existe, aqui o discurso é o da inteligência. O status aqui é o status da inteligência. O status aqui é o status da acumulação, né? Da agregação de coisas. Imaginem a encrenca do Achille Castiglione quando a Flos, a empresa para que ele trabalha, coloca no colo dele o seguinte problema: é contra a nossa religião fazer isso, mas nós estamos perdendo o mercado por causa disso. E aí, o que a gente faz? Né? E o Castiglione, como sempre, comparece. Ele constrói um volume de 25 lados e faz um lampadário, um lustre de lâmpadas. Né? Lâmpada cristal, aquelas maiores zonas. Esse projeto é antigo, não é recente. E com o dimmer, ele começa só com o filamento visível, né, até o momento em que isso vira um sol. Então, sem virar as costas para a ideologia da empresa, para a identidade da empresa, ele põe pau a pau uma exuberância visual que não faz feio, né? Se bobear, engole esse amontoado de chantilly, né? Digamos que, com tanto dinheiro envolvido, quem fez, os responsáveis por esse anúncio, sabem muito bem com quem estão conversando, né? Isso é de 2008, 2009. Não surpreende ninguém que tenha gente com saudades dos militares, né? Com esse tipo de ideologia. Aqui, uma inversão completa. Quer dizer,
É o contrário de tudo aquilo que a gente estava falando até agora, mas como esse universo do simbólico e do universo do hábito permite que a gente tome essas liberdades. À primeira vista, esse objeto é um absurdo, né? Do Ingo Maurer, imagine uma lâmpada soldada em 2 fios flexíveis, com umas imitações fubangas de asa de passarinho. Que chonga é essa, né? O fato é que o pessoal mais descolado europeu se apaixonou por esse objeto. O pessoal teve que se virar para fazer as dúzias, né? Eu lembro de ter visto no interior de uma casa em que não sei se era apartamento ou casa, enfim, era um ambiente duplex e que tinha uma parede de cima a baixo com essas randelinhas assim em cima, uma coisa espantosa. Agora, só dá para compreender esse objeto se a gente fizer uma inversão completa na história. Se esquecer o não verbal e trabalhar só com o verbal. Ele é o avesso de tudo que a gente tem falado. Esse objeto se chama l'uccellino. Em italiano, uccellino é o diminutivo de passarinho. Então, é uma espécie de passarinhozinho, né? Esse aqui é o artigo il, né? Que vira L apóstrofe. E ao virar L apóstrofe, com uma certa liberdade, reproduz luce, que é luz em italiano. Até aí está batuta. Tá? Um trocadilho simpático. Mas diz a lenda que o Ingo Maurer era apaixonado pela Itália, embora seja alemão, e ele deve ter sacado na trama dos trocadilhos aí, que o cello é um dos nomes com os quais os italianos batizam o pingolim. Né? De formas que essa lâmpada acesa, né, subindo pelas paredes assim, ganha um barato todo particular e é a raiz de quem gostou, que percebeu isso. Sem o que ele é uma chonga, né? É uma chonga. Quer dizer, a graça toda tá aqui nessa história. É o avesso, quer dizer, é uma artimanha que acontece com as palavras e que ganha uma ilustração. Né? Esse objeto é uma ilustração de um trocadilho que veio de outro universo. Por fim, uma ideia brilhante que foi atropelada uma associação brilhante que foi atropelada pelos acontecimentos. Vocês talvez ainda se lembrem de um momento em que os celulares estavam sumindo, né? Dentro do limite, quer dizer, qual que era o breque para a diminuição dos celulares? A distância entre a boca e o ouvido e, principalmente, o limite de digitar. Mas o pessoal já estava trabalhando em comando de voz e, portanto, percebia-se já no horizonte a possibilidade de não precisar. E aí cai no colo do IDEO, considerado ainda o maior escritório de design do mundo, a encrenca de saber, bom, o que nós vamos fazer com o celular se ele desaparecer? Né? Até agora tá bacana, quanto menor, mais high-tech, bacana na história. E a partir de um momento, quer dizer, como que nós vamos nos comunicar com o público para eles compreenderem uma coisa que praticamente não existe, quer dizer, em quem nós vamos apoiar o nosso discurso. E aí a sacada brilhante é no discurso das joias, né? Você recupera o gesto de falar no telefone, um anel é o seu microfone, o outro é o alto-falante, e se você precisar de algum acessório em outro lugar, alguma antena de reserva, você põe, de forma que esse objeto não existiu, nunca foi feito, mas era uma operação mental de associação extremamente interessante. Você desaparece e não perde força
simbólica, não perde apelo comunicacional. Ok? É isto. Agora é contigo, Senhor.